Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Maria Luísa Michelson, estou cursando o quarto período de agronomia na Universidade Federal do Paraná e hoje trago a vocês esse vídeo referente ao impacto da impermeabilização do solo no balanço hídrico rural e urbano. Bom, para começarmos, vocês já perceberam como a água da chuva, ela desaparece rapidamente nas cidades, mas no campo ela parece infiltrar mais no solo? Já pensaram para onde essa água vai? Hoje eu vou falar um pouco sobre como a impermeabilização impacta o balanço hídrico e pode causar sérios problemas, tanto para o meio urbano quanto para o meio rural. Mas afinal, o que é o balanço hídrico? Ele é basicamente o jeito que a água entra e sai em um ambiente, e ele é composto por quatro processos principais, que é a precipitação, a infiltração e armazenamento, evapotranspiração e escoamento superficial. Quando o solo ele é mais natural, a água da chuva consegue infiltrar, recarregar os lençóis freáticos e manter a umidade do solo. Parte dessa água também evapora ou é usada pelas plantas, ajudando no ciclo da água. Agora, quando o solo é impermeabilizado com asfalto, concreto e tudo mais, essa infiltração ela não acontece. A água ela escorre direto e em grande volume, o que aumenta os riscos de enchentes e erosão. Então, a impermeabilização ela compromete o balanço hídrico quando diminui a infiltração e armazenamento, reduz a evapotranspiração, tendo como consequência, então, um aumento do escoamento superficial, o que acaba intensificando os riscos ambientais, como as enchentes, erosão, escassez hídrica. Como consequências da impermeabilização nas cidades, temos que a impermeabilização nas cidades acontece o tempo todo. É asfalto, calçada, prédio, tudo isso acaba afetando, impedindo que a água da chuva infiltre no solo. E aí surgem três grandes problemas que afetam o nosso dia a dia, que é o aumento do escoamento superficial, como a água ela não consegue entrar no solo, ela escorre pelas ruas, calçadas, avenidas, e isso acaba sobrecarregando os bueiros, galerias e até mesmo os rios da cidade. Tendo também enchentes e alagamentos, porque como o sistema de drenagem vai estar no limite, qualquer chuva um pouco mais forte acaba virando um caos. Ruas alagadas, trânsito parado, enfim, gera ainda mais problemas. E a redução da recarga dos aquíferos, porque com menos infiltração, os aquíferos eles não se recarregam, que acaba impactando o abastecimento de água em períodos de estiagem. Para entender um pouco na prática o impacto na impermeabilização no escoamento superficial, eu trouxe esse exemplo para vocês. Imagina uma área de 1 hectare, que é o mesmo que 10.000 metros quadrados, e uma chuva de 50 milímetros, que equivale a 0,05 metros. Fazendo a multiplicação, temos que isso dá um total de 500 metros cúbicos ou 500 mil litros de água. Pensando em um solo natural que permite uma boa infiltração, só cerca de 15% dessa água escorre pela superfície. Fazendo a multiplicação de 15% de 500 metros cúbicos, temos um resultado de 75 metros cúbicos de água. O resto vai infiltrar ou evaporar. Agora, se esse mesmo solo estiver impermeabilizado, como numa cidade ou numa área compactada, o escoamento ele pode chegar até 90%. Isso dá 400, fazendo a multiplicação, né, 450 metros cúbicos de água correndo pela superfície. Então, é um aumento de 6 vezes do volume do escoamento, como dá para a gente observar no gráfico, né? E isso eleva e muito o risco de enchentes, erosão e até mesmo a degradação do meio ambiente. Como consequências na agricultura, né? No meio rural, o problema da impermeabilização é um pouco diferente. Aqui ela acontece por causa da compactação do solo, que é resultado do uso excessivo de máquinas agrícolas pesadas e também do desmatamento, trazendo então para nós três problemas principais, que é a compactação do solo, porque quando o solo ele é muito pisoteado por máquinas, ele vai ficando cada vez mais duro, com menos poros, e isso atrapalha a entrada de água no solo, ele simplesmente não consegue infiltrar.
Isso afeta diretamente na produtividade. Temos também a erosão e a perda de nutrientes, porque com menos infiltração, a água da chuva ela escorre mais rápido pela superfície e nesse caminho ela acaba levando embora a camada fértil do solo, que é cheia de nutrientes, matéria orgânica, tendo então como resultado um solo mais pobre e menos produtivo, além de uma menor retenção de água, porque um solo compactado, ele não consegue segurar a umidade por muito tempo, então as plantas, elas ficam com menos água disponíveis, principalmente nos períodos de seca, né? E isso também prejudica o desenvolvimento das lavouras. Esse gráfico aqui mostra bem de forma clara o impacto da compactação do solo na produtividade do milho. Então, com base no estudo real de Bitter, conseguimos observar que quando o solo está solto, bem estruturado, a produtividade dele é máxima. Mas se houver uma compactação já moderada, ele já cai em torno de 10%. E se a compactação for severa, o prejuízo ainda é maior. A produtividade pode cair até 22%, como podemos observar. Então, a gente sabe que compactar o solo, ele é um prejuízo na certa. Mas é importante também lembrarmos que esses números eles são específicos para esse experimento e podem variar dependendo do tipo de solo, cultura e também das condições climáticas. Aqui eu trouxe para vocês um comparativo. No meio urbano, a impermeabilização acontece de forma artificial, com materiais como asfalto, concreto e calçadas. E esses materiais eles não deixam a água infiltrar no solo, o que faz com que o escoamento superficial aumente muito, tendo como resultado, então, enchentes, poluição dos rios e até mesmo aquelas famosas ilhas de calor. Já no meio rural, a impermeabilização é mais natural, difusa, e ela acontece principalmente por conta da compactação e também por um manejo inadequado. E a água, ela até escoa mais, só que é menos do que a quantidade em uma cidade. E o solo, porque o solo ainda ela consegue infiltrar um pouco dessa água. Então, os problemas são um pouco diferentes, tem como erosão do solo, perda de nutrientes, assoreamento de rios e como a consequência bem direta é a perda de produtividade agrícola. Ou seja, tanto no campo quanto na cidade, a impermeabilização do solo traz prejuízos, só que os impactos acontecem de formas diferentes. E por isso, a solução também precisa ser pensada de acordo com a realidade de cada lugar. Bom, como a gente já viu que a impermeabilização do solo traz vários problemas, porém, também temos soluções para esses problemas e elas mudam dependendo do que a gente está falando, da cidade ou do campo. No meio urbano, tem muita coisa que pode ser feita, como pavimentos permeáveis, que deixam a água infiltrar no solo ao invés de escorrer pelas ruas, os jardins de chuva, que funcionam como esponjas, absorvendo o excesso da água da chuva, e também telhados verdes e parques alagáveis, que é como acontece em Curitiba, além de ajudarem na drenagem, ainda reduzem o calor da cidade. E no meio rural, o foco é cuidar bem do solo, tendo um plantio direto, por exemplo, que ajuda a manter a umidade do solo e evita a compactação, os terraços e curvas de níveis que seguram a água, reduzindo a velocidade do escoamento, e o reflorestamento ou a recuperação de áreas degradadas, que aumenta a infiltração e protege a erosão do solo. Ou seja, temos soluções e com um manejo adequado dá para conviver melhor com a água e ainda cuidar do solo. Então, a impermeabilização afeta diretamente o balanço hídrico. Nas cidades, ela vai aumentar as enchentes, no campo, vai comprometer a saúde do solo e a produção agrícola. Mas, como a gente viu até aqui, existem sim soluções. Então, com um bom planejamento urbano e práticas agrícolas mais sustentáveis, dá sim para reduzir bastante esses impactos.
E no fim das contas, tudo isso se resume nessa frase: a água que não infiltra hoje pode faltar amanhã. Então, cuidar do solo também é cuidar da nossa segurança hídrica e também do nosso futuro. E era isso a minha apresentação para vocês. Aqui estão algumas referências que eu usei para produzir esse trabalho. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e espero ter contribuído para o aprendizado de todos vocês. E é isso. Muito obrigada.